Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai Yalcha, te agradecemos mais uma vez, Pai, por este momento, por Tu nos condicionar, Pai, a cada coração, a vontade, o interesse de buscar, de fazer parte da Tua obra, Papai. Porque sabemos que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores desta obra. Papai, que Tu nos capacita mais e mais, que nós possamos vir alcançar o pleno conhecimento de Ti, Papai. Que cada coraçãozinho, Pai, possamos aquebrantar para ser mais de Ti e menos de nós, Papai. Sim, papai. Que nada é de nós mesmos, Papai. Que seja o Teu Espírito falando em nosso meio, que seja o Teu ser, Pai, presente em nós, que nós possamos entender a Tua vontade em nossos corações, Papai. Pai, alcance essa mensagem os quatro cantos. Pai, alcance a cada pedrinhas preciosas, Papai, que tenha dificuldade de às vezes não estar congregando, estar junto por empecilhos do trabalho, por às vezes condição financeira, Papai. Mas faça que as Tuas mensagens dos Teus filhos, Papai, alcance cada canto, Papai, e que haja transformações, que a Tua palavra, Papai, ela nunca venha voltar vazia, e que assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, vamos começar, né? Vamos abrir a palavra em 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Página 270. 2070. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Fala assim: esta é a instrução que te confio, Timóteo, meu filho, segundo as profecias pronunciadas outrora sobre ti. Combate, firmado nelas, o bom combate, com fé e boa consciência. Pois alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Alguns, pois, rejeitaram a boa consciência, naufragaram na fé. 20. Dentre esses se encontra Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, a fim que aprendam a não mais blasfemar. Então aqui a gente já vê o primeiro ponto, né? Aqui a gente vê Shaul Paulo, o anjo da igreja de Esmina, ele auxiliando Timóteo sobre alguns preceitos. Dentre eles, toma cuidado, fique atento, não abandone a boa palavra a qual foi te ensinado. Não tomeis outro caminho como fez Alexandre e Himeneu, a qual foi entregue a Satanás. Isso, palavras de Shaul Paulo. Quando a gente pega esse versículo, amados irmãos, hoje as coisas vão começando a fazer sentido da medida que o corpo vai crescendo. Se fosse a gente pegar essa passagem lá atrás, quando a gente ainda estava crescendo, a gente estava ainda engatilhando, a gente não compreendia tanto, igual a palavra ela vem nos dizer, a forma que ela vai nos explicando, de forma que a gente vai crescendo. Quando a gente pega e fala em Eclesiastes 1:9, que não há nada de novo debaixo do sol, né? Nada se fez novo, que nada de novo, mostrando tudo é uma repetição.
é idêntica, não, mas parecida. Mostrando, lá na Igreja dos Apóstolos, Paulo ele estava mencionando uma palavra, e essa palavra a qual ele trazia, era uma palavra vindo exatamente do Espírito, é uma palavra que vinha do alto. Paulo, a gente vê como a própria palavra fala que ele era imitador de Yahshua, e a gente sabe qual Yahshua que ele está falando, e ele era um homem que ele procurava desviar em todos os seus caminhos, e ele procurava andar o quê? Reto, andar correto. Então, quando a gente vê essa instrução que ele está dirigindo aqui a Timóteo para tomar todo cuidado, vou repetir que vou fazer a leitura de novo, ele fala assim: esta instrução que eu te confio, você vê que está sendo instruído, ele está sendo instruído, por isso que a palavra vai falar assim, que a palavra ela é apta para ensinar, corrigir e disciplinar. Ela te ensina, ela te corrige, ela te disciplina. Aqui Timóteo está sendo instruído por alguém que tinha o domínio, o entendimento da palavra. A gente sabe que Paulo era um homem que era estudioso, era um homem que ele estudou no meio da seita dos zelótios, dos essênios, né, dos saduceus, dos fariseus. Então ele tinha uma capacidade, ele tinha um domínio de ensinar. E assim ele se fez com Timóteo, como tomando ele como filho espiritual na fé, instruindo ele em todos os caminhos. E os irmãos vão entender onde que eu quero chegar com tudo isso, e vocês vão ver o tamanho da mensagem de hoje. Aí fala assim: esta é a instrução que te confio, Timóteo, meu filho. Você vê que ele é tomado como filho, segundo as profecias pronunciadas outrora sobre ti. Combate firmado nelas, o bom combate. Você vê o combate, combater, irmãos, com fé e boa consciência. Pois alguns rejeitando a boa consciência, rejeitando o quê? O que é a boa consciência, irmã Márcia? O que é rejeitar a boa consciência? Rejeitar é a palavra que está sendo dada, né? Quando falar boa consciência, para ficar mais correto para todos, a boa consciência é quando todos nós temos a mesma concepção de pensamentos e ali entra uma forma de conceito diferente. Por isso que fala, rejeitando a boa consciência. Todos numa forma de conhecimento, a forma de aplicação, e aparece quem ali? O novo conhecimento. Alexandre Hermineu. Aí a gente vai ver isso, vamos um pouco mais à frente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 2 Timóteo 4, 14. Lembramos que nós lemos lá atrás agora, nós estávamos falando sobre o quê? Nós lemos o quê? Que Alexandre e Hermineu se opôs. Vocês lembram disso? Que eles largaram a boa consciência e o que aconteceu com eles? A qual foi entregue a Satanás. Isso. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, 14, fala assim: Alexandre, o fundidor, deu provas de muitas maldades para comigo. O mestre lhe retribuirá, segundo suas obras. Tu guarda-te também dele. Guarda-te também dele. Você vê que está dando um alerta para Timóteo? Vocês repararam? Está dando um alerta para Timóteo? Tu guarda-te também dele, porque se opôs fortemente a nossas palavras. Se opôs sobre as nossas palavras. Você reparou que ele foi entregue a Satanás? Ele foi entregue a Satanás, Alexandre Hermineu, porque ele se opôs contra a pregação, a palavra que era direcionada. Quando Paulo ele chama Timóteo e fala assim: Timóteo,
firma o bom combate, firmado nela, a fé, a instrução. Por quê? Porque dentre nós, Alexandre e Hermineu, a qual foi entregue a Satanás. Aí quando a gente pega aqui fala, porque eles se opuseram à nossa palavra, mostrando, eles não queriam pensar iguais. Tem que tá dando para todo mundo compreender? É isso que eu preciso saber, porque a gente vai andar devagarzinho o tamanho da mensagem que está vindo. Então a gente vai ver que Alexandre e Hermineu faziam parte. Estavam recebendo o mesmo alimento, comendo o mesmo maná. E de repente o que eles fizeram? Se opôs contra. E Saulo Paulo, como anjo, a autoridade daquela era, o que ele falou? A qual eu entreguei, a qual foi entregue a Satanás. E a qual Ial vai dar cada um conforme as suas obras, mostrando que as obras deles vão dizer quem eles são. A obra deles vão dizer quem eles são. Por que eu precisei falar disso? Porque aí agora nós vamos entrar naquela segunda parte. Os filhos de Alxa, quando a gente desce, quando a gente vem para cá, a gente era como quem? A tribo de Aldar. Aí quando está aqui embaixo, são repartidos os filhos como a representação de quem? José, que teve quantos filhos? 2 filhos. José que teve 2 filhos. Quais são os 2 filhos que José teve? Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Qual das 2 tribos se perdeu, irmã Elaine? Manassés ou Efraim? José teve 2 filhos. Qual que herdou? Tadinho. Qual que herdou a herança e qual que não herdou a herança, conforme ali também a gente vê ali em Apocalipse 7. Teve uma tribo que não herdou e outra recebeu porção dobrada. Qual delas não recebeu porção dobrada das 2? Que perdeu a herança. De entre Efraim e Manassés, uma perdeu. Efraim. Certinho. Certíssimo, minha amada irmã. Foi no chute, mas valeu. Pelo gol. Chutou certinho. Ele parar. Será que não vai travar, não? Então, amados irmãos, você falou certinho, irmão. Até aí nós estamos indo certíssimo. A gente vê ali 2 tribos, né? Efraim e Manassés, e uma delas perde, né, o direito da herança. No caso, Manassés, ele recebe a porção dele e a porção do pai, né? Então vamos lá. Porque eu quero que os irmãos compreendam até aqui, que agora nós vamos lá em Isaías, capítulo 8. Vamos a Isaías, capítulo 8. Isaías. Você vê, irmãos, como é que as escrituras, como é que elas conversam. Às vezes você fala assim, nossa, mas Saulo Paulo ele já estava exortando, ele já estava já instruindo ali Timóteo, já estava isso que ele teve ele como os filhos. Ali a gente vê Timóteo ali, Saulo Paulo já instruindo. Por quê? O que isso hoje traz de ponto para hoje com Filadélfia? Aí a gente pega hoje o mensageiro que carrega aquele no colo, a família, tremendo, os filhos. E aí a gente entra aqueles que o quê? Exato, aqueles que se perdem. E o cuidado dele para que esses que estavam junto não se perder como esses. Sendo influenciado, a gente vai vendo. Página 2000. Vamos lá. Isaías 8, 5. Por isso a importância da perseverança, né? Importância da perseverança. Você vê que está falando da perseverança. Seja firme e vencendo o bom combate. Firmado nela, mostrando a perseverança, o combate. Combatendo um bom combate todos os dias.
Por isso, Saulo fala, completei o bom combate, né? Completei a carreira, venci o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você vê que perseverança. Você vê que isso aí faz uma referência também aqui. Filadélfia, né? Filadélfia, tudo. Perseverança de Filadélfia. Você vê que tem tudo. Tudo linkando. Porque é uma repetição. Porque é assim que essa escritura vai conversando conosco. Quando a gente pega em Isaías 8, 5, vai falar assim. Tornou Iau a falar, me disse, visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Razon e Romelias. O mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio, ele encherá todos os seus leitos e transbordará por toda a sua ribanceira. Ele se espalhará por Judá com sua passagem, inundará e chegará até o pescoço, e as suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra. Ó Emanuel. Então tem aqui, irmãos, a gente sabe que rejeitaram a água que corria mansamente. Isso é fato. Nós já sabemos que a água que corre mansamente, que é aquele que traz a palavra do evangelho da salvação, conforme Apocalipse 14:6, aquele que voa com o evangelho eterno anunciando todos os cantos. Essa é a água da vida. Essa é a água da vida. E eles rejeitaram essa água da vida. E foi após a água que bravia. E depois fala bem aqui, ó, do rio, a saber, o rei da Síria. O rei da Síria. Eu quero que os irmãos vão gravando todos esses detalhezinhos que vocês vão ver depois onde que nós vamos chegar com tudo isso. Então, mostrando, amados irmãos. Opa, um ponto aqui. Quando a gente fala assim, apavorar diante de Razon e filho de Romelias. Irmão Alain. Irmão Alain, visto que esse povo rejeitou a água de Siloé, que corre mansamente. A água que corre mansamente, conforme Isaías 55, a gente sabe quem é. Aquele que tem sede, vinde a água, né? Mostrando que essa água é Micaial, hoje na terra. Rejeitaram essa água, corre mansamente. Correram mansamente, apavoraram diante de Razon e filho de Romelias. Qual é essa... Quem é que eles estão correndo atrás aqui? Razon e Romelias aqui. Porque eles rejeitaram a água e estão indo após outro. Razon e Romelias é representação de quem aqui em Isaías 8:6. Aqui seria o antimachia aqui. O antimachia É um personagem. E o Satanás. E o falso profeta. O antimachia e o falso profeta. Mas está certo, irmãos. Isso mostra que o irmão tá bem interagido. Aí a gente volta uma página antes e vamos lá em Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo 1. Uma página antes. Fala assim: no tempo de Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, subiram contra Ialxalã, Razon, rei de Arã, e Faceia, filho de Romelias. Você vê, ó, tá vendo? 2. Rei de Israel, a fim de tomá-la de assalto. Mas não conseguiram atacá-la. Um aviso foi dado à casa, agora. Um aviso foi dado à casa de Davi, de que Arã acampará no território de Efraim. Acampará no território de Efraim. O que nós estudamos aqui agora, as historinhas que nós começamos? Nós tivemos 2 tribos. Uma das tribos, elas perderam o quê? A primogenitura. Exato. E elas perderam a herança.
mostrando a representação dos filhos, os perdedores, os filhos de Auschwitz, os perdedores, tanto lá em cima, tanto aqui embaixo. A tribo de Efraim. Tivemos duas tribos, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. A tribo de Efraim não herda herança, é a representação dos perdedores de Filadélfia. Vamos lá. Arã acampara no território de Efraim. Com isto, com isto agitou-se o seu coração e o coração do seu povo, como se agita as árvores do bosque, impelidas pelo vento. Como se agitadas pelo vento. Mostrando de novo. Com isto agitou-se o seu coração e o coração do seu povo, como se agita as aves do bosque, impelidas pelo vento. Mostrando esses que estão perdendo é porque eles estão comendo vento. O espírito que já fala ali já não é mais o espírito de Ial, porque eles ali já estão recebendo o espírito diverso. Por isso que se linka com Timóteo, quando Paulo, ele está falando assim, ele se opôs contra nós. Ial dará conta deles das obras deles. Por quê? Porque eles não estavam falando as mesmas coisas que nós. Vocês estão aqui, tá dando para compreender? Uhum. É isso que eu quero saber. Quando a gente pega essa passagem, que fala assim, um aviso foi dado à casa de Davi, você vê que é um aviso, irmãos. Como se fosse aqueles que lançou fogo estranho ali. No meio. Exato. Aqui também está se repetindo o que aconteceu lá com Moisés, com Arão, Com fogo, com Nadab e Abiú, que foram queimados, né? e também com Datã, certíssimo. engolido pelo Exatamente. vareio. Aí vamos um pouco mais para baixo. 7:5. Isaías 7, versículo 5. Pois Arã, Efraim e o filho de Romelias tramaram, tramaram o mal contra ti, dizendo: subamos contra Judá e provoquemos a cisão e a divisão em seu seio em nosso benefício e estabelecemos com o rei sobre ele o filho de Tabel. Mostrando, trazendo confusão. Formaram aliança. Aí a gente vai agora lá em Apocalipse, capítulo 6. Antes de você entrar nesse Apocalipse 6 aí, só Oséias 12:1. Vamos chegar lá também. Vamos chegar lá. Vamos chegar. Na linha de Safira, a igreja estava crescendo unanimemente ali, no mesmo espírito. Aí Satanás ficou irado com isso e introduziu os dois ali. Sim. Para criar ali confusão Exato. no meio. E naquela hora foram iluminados ali também. Sim. Na linha de Safira. Porque estava com o espírito contrário do que estava aquela comunhão, que a igreja crescia em comunhão. Exato. E aí o inimigo. Então, aí você vê que a gente vai pegando aqui, Nos links, né, a gente vê que em Isaías 7, a gente já vê aqui que esses aqui de Efraim, você vê aqui que Efraim ele se juntou a quem? Romelias e Razon. Razon e Romelias, mostrando o anti-Machi e o falso profeta. Eles se coligaram a eles, fizeram um pacto com eles. Aí a gente vai lá e a gente pegou mais embaixo, que a gente fala aqui, ó, no 7, no versículo 2. Um aviso foi dado à casa de Davi, que Arã acampará na território de Efraim. Com isto, agitou-se o seu coração e o coração do seu povo, como se agita a árvore do bosque impelida pelo vento, mostrando. Eles foram chacoalhados, eles foram apelidos pelo vento. Vamos agora lá em Apocalipse capítulo 6.
Essa parte de Oséias é muito tremenda. Vamos chegar nela lá. Tremendo. Você falou aí, eu já fiz ele direto. Aí vamos em Apocalipse, capítulo 6. Fala que Campaia estabelecer com ele. Campaia vai fazer... Fizeram um pacto. Isso. Apocalipse, capítulo 6. Fala bem assim, ó. 6. Vamos começar no 12. Vi quando ele abriu o sexto selo. Você vê, né? Sexto selo. Micaial. Houve um grande terremoto, no caso Yalcha, né, irmãos? Vi quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se preto como saco de crina, e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu, ó, as estrelas do céu. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, como a figueira que deixa cair seus frutos, ainda verde, ao ser agitada por um vento forte. Vocês viram lá? Agora mostrando aqui, ó, as estrelas, mostrando aqui, ó, as estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, mostrando, se precipitaram o quê? Não tomaram cuidado. Mostrando como a figueira, se precipitaram sobre a terra, como a figueira que deixa cair seus frutos ainda verde, mostrando, eles não amadureceram suficiente para ser colhido, exatamente. Por quê? Porque para ser primogênito, você tem que ser maduro. Para você ser colhido da terra, você não pode estar de vez ou verde. Por isso que a palavra que Apocalipse 6, aqui da parte 2, está falando. Eles foram chacoalhados pelo vento, caindo da figueira, ainda verde. Aí quando você vai lá no Apocalipse 7, ou em Isaías 7, vai falar que Efraim, eles se coligaram, eles fizeram um pacto com Razão e Romelias. E o que aconteceram? Mostrando, e eles foram após vento, como a árvore vai atrás de vento. Então, ter aqui os irmãos tá dando para entender? Isso que é bom. Aí, amados irmãos, eu quero que os irmãos abram agora lá em Oséias, capítulo 12. Oséias, capítulo 12. Oséias, capítulo 12. 1600. Página 1600. Então, para vocês verem, amados irmãos, que tudo que Paulo estava vindo falando, lá atrás, quando já estava instruindo ali Timóteo, meu filho, aplica-te, não deixa, firma bem o bom combate, a fé bem firmada, e não se deixe se levar como se fez Alexandre e Mineu, mostrando. Você vê que isso tudo ali, eles recebiam a mesma mensagem. 12:1, né? 12:1. Oséias. 1600. Estão mostrando que todos ali recebiam a mesma palavra, a mesma mensagem, mas você vê que teve ali opositores. E eram tomados também como filhos, porque tinha um mensageiro da era e ele cuidava da era da igreja. E a mensagem daquela época era a mensagem do mensageiro. Tremendo. Então as coisas vêm a tendenciar a se repetir. Aí quando a gente pega em Oséias 12:1, fala assim, ó. Efraim cercou-se de mentira. Ó. Efraim cercou-se de mentira. E a casa de Isau de impostura. Impostura. Impostora. Mas
Tratei entre colchetes, mas Judá está ainda com Ial. Você vê? Uma permaneceu firme. Isso tremendo. Uma permaneceu. Mas Judá está ainda com Ial. E é fiel ao santo. Efraim alimenta de vento. Efraim alimenta de vento. Nós lemos em Isaías 8 o quê? Isaías 7. Que Efraim foi após quem? Razon e Romelias. E eles foram o quê? Eles foram após vento. Nós acabamos de ler lá, certo? Aí está falando o quê aqui? Efraim alimenta-se de vento e corre o dia inteiro atrás do vento do Oriente. Ele multiplica mentira e violência. Eles concluem um pacto com a Síria. O que nós lemos em Isaías 8 que eu mandei os irmãos guardar? Aqueles que rejeitaram a água que corria mansamente, a águas de Siloé, enviarei águas bravias, a água do rio Eufrates, do rio a saber, a Síria. Aí, quando você pega aqui, está falando aqui no 2, Oséias 12, 2. Efraim alimenta-se de vento. E corre o dia inteiro atrás de vento do Oriente. Ele multiplica mentira e violência. Eles concluem um pacto ou exército sendo formado. O exército antimagia. Eles concluem um pacto com a Síria e levam óleo ao Egito, mostrando eles tinham são. Está levando para o Egito. Exato. Eles tinham são. Eles tinham o espírito de Al. E leva para o Egito. Assim não seremos mais crianças, joguetes de ondas agitadas por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da astúcia que nos induz ao erro. Sendo levado ao erro, induzido por essas ondas, mostrando Isaías 8, a onda, as águas bravias. Exatamente, Efésios 4:14. Efésios 4:14. Lê de novo para os irmãos tá ouvindo do outro lado. Nós estamos pegando o link de Isaías, de Oséias 12, 2, quando a gente pega que Efraim alimenta-se de vento e corre o dia inteiro atrás de vento do Oriente. Ele multiplica a mentira e a violência. Eles concluem um pacto com a Síria e levam óleo para o Egito, linkando com Efésios 4:14, que diz assim: assim não seremos mais crianças, joguentos das ondas, agitados por todo o vento de doutrina, mostrando a gente crescer, amadurecer, para a gente não ser levado pelo quê? Pelas ondas. Que ondas são essas? De Isaías 8, aquela onda bravia, aquelas águas bravias que vem inundando, foi agitado e foi zero o quê? Foi comer vento. Presos pela artimanha dos homens, das suas astúcias, que nos induz a erros. Brincando com Emineu e Alexandre, que estava tentando perverter Timóteo. Exatamente, bem lembrado, irmão André. Linkando com Alexandre e Irmineu, que estava de dentro, ali junto, e o que eles fizeram? Eles quiseram perverter a palavra que estava sendo dada para Timóteo. E Paulo ali estava instruindo Timóteo para ele tomar cuidado com esses. Aí eu pergunto para os irmãos, alguma semelhança do que está acontecendo hoje, amados irmãos? Quando falam o óleo representa o Espírito. O óleo sempre é o Espírito. Por Egito, onde está o Espírito isso, né? Por Egito. Mostra, né? Já linkando, exatamente, Zé. Já linkando, quem está indo para o Egito era aqueles que tinham unção.
Perdendo a primogênita. Aqueles que tinham óleo, eles tinham espírito, eles estavam cheios do espírito. Mas o que? Eles começaram a comer vento, porque aquilo que foi volta a ser, assim como lá atrás com Marcha, foi dado aquele anjo, foi dado um anjo à frente para guiar o povo, assim foi dado para Marcha para guiar o povo ali. Assim se fez na época dos apóstolos, assim se faz nos nossos dias. Sempre vai ter alguém que vai estar guiando o povo amado de Ial. Sempre foi assim. E o que acontece? Sempre vai existir também no meio do povo um povo que era de Ial, mas um povo que se torna rebelde. Você repara que as histórias voltam a se repetir? O povo e o contra, né? Sempre. É sempre embate um contra o outro o tempo todo. Aí quando você vê na época de Paulo, porque eu sempre falei assim, porque se acontece no nosso meio, aconteceu na época dos apóstolos. Então eu quero ver onde. E o pai me deu. Falei assim, me mostrou. Falou assim, traz essa mensagem, porque é o que aconteceu lá. Alexandre Hermineu ali foi a representação daqueles que estavam dentro, que comiam do mesmo alimento, e foi após outro. Por isso que a qual ele foi entregue a Satanás, mostrando, entrega ao antimachia. Aí quando você pega aqui que fala no 12:2, Efraim alimenta de vento e corre o dia inteiro atrás do vento do Oriente. Ele multiplica mentira e violência. Eles concluem um pacto com a Síria e leva óleo para o Egito, mostrando, levando o que tinha, a unção do que eles tinham. Aí continuando, né, amados irmãos? Vamos continuar aqui. O áudio aqui deu uma travada. Os irmãos do outro lado, vocês vão pegar o vídeo, vão pegar um tempinho mais adiantado, um pouco mais atrasado, é porque deu uma travada aqui no áudio aqui, mas já estamos retornando e vamos dando continuidade. Aí, amados irmãos, não sei se vocês viram, conforme a gente viu lá em Oséias, você viu que eles levaram o quê? O óleo para o Egito. Levaram o óleo para o Egito. E fizeram um pacto com quem? Com a Síria. Lembrando de Isaías 8, né, que eles rejeitaram a água que corria mansamente, a água de Siloé, enviarei água bravia, que vem inundando tudo, o rei de Assíria, mostrando, já linkando que eles foram após esses. Aí quando a gente pega em Apocalipse 13:15, fala assim, foi-lhe dado até mesmo de infundir. Apocalipse 13:15. Apocalipse 13:15. E fala assim, foi-lhe dado até mesmo de infundir o espírito, a imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar, e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta, mostrando, todos os que não adorassem a marca da besta seriam mortos. Aí agora continuando 16. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, mostrando aqui, pequenos e grandes, o pequeno povo, Filadélfia, e grandes, os filhos de Adão. Então aí que você já começa a entender que eles colocaram a marca. Os pequenos de Alcha colocaram a marca, fazendo o quê? Parte desse exército do antimachia. Por isso que fala aqui, faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, mostrando, grandes e pequenos, o povo de Alcha, grandes, os filhos de Adão, ricos e pobres, mostrando a riqueza, a pobreza dos filhos de Alcha, que é nessa terra, e a riqueza dos filhos desse mundo. Mostrando ambos selados, ambos sendo compostos por exército do antimachia. Aí a gente entende que esses aqui, eles estão sendo selados, eles fizeram um pacto, eles fizeram uma aliança. Por isso que a gente volta lá em Oséias de novo, Oséias 2 de novo.
Aí Oséias, aí vai falar o que em Oséias 12? Página 1600. Oséias 12, 2. Oséias 12, 2. Fala assim: Efraim alimenta-se de vento e corre o dia inteiro. Atrás de vento do Oriente. Ele multiplica mentira e violência. Eles concluem um pacto com a Síria, lembrando de Isaías 8, e levam o óleo para o Egito, mostrando aqueles filhos de Alxa, que tinham o espírito de Alxa, agora são levados ao Egito. Agora eles estão fazendo um pacto com a Síria. E aí, amados irmãos, eu quero agora que os irmãos abram. 13. Quando Efraim falava, Oséias 13, viu, irmãos? Fala assim: quando Efraim falava, era o terror, ele era sublime em Zal, mas tornou-se culpado por causa de Baal e morreu. Continua, você vê que vai abrir com Apocalipse 3:3. E agora continuam pecando. Eles constroem para si uma imagem de metal fundido. Amado, isso é muito forte. Com Apocalipse 13. Direto com Apocalipse 13. Igual o irmão André acabou de falar aqui. Por quê? Mostrando que aquela imagem que ele recebeu ali, o espírito infundido nela, e deu para que todos colocassem a marca, mostrando aqui, linkando direto aqui, ó. 13, Com Apocalipse 13 lá, e aqui Oséias 13, falando aqui, ó. Quando Efraim falava, era o terror, ele era sublime em Israel, mas tornou-se culpado por causa de Baal e morreu. Por quê? Baal, porque se viu outros deuses. Foi após outros. E mostrando no 2. E agora continuam pecando. Eles constroem para si uma imagem de metal fundido, com sua prata, ídolos, de acordo com sua habilidade. Mostrando aqui, eles foi após aquela imagem que foi infundida nela o Espírito. Vamos voltar de novo lá no Apocalipse 13, lá de novo, amados irmãos, que isso é muito importante. O irmão André trouxe aqui o link aqui certinho. Não passa de uma obra de artesão. Entendeu? Exato. Por isso que fala aqui, Zé, ó, pra você ver, ó, Apocalipse 13, no 15, fala assim, ó. Foi-lhe dado, isso aqui é a imagem, viu, amados irmãos? Foi-lhe dado até mesmo infundir o espírito da imagem, da besta. Você vê que foi infundido a imagem, o espírito na imagem da besta. E a imagem fala, ela passou a falar, e fala, de modo que a imagem pudesse falar, e fazer que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, mostrando o link direto com Oséias 13, que a gente viu, que eles foi após o quê? Aquela metal fundido, infundido, mostrando aqui que eles antes eram filhos de Alxa, e hoje agora eles passaram a compactuar. Agora eles fazem parte de um exército, agora do anti-Machia, conforme Apocalipse 13. Calma que a gente vai vendo assim, as coisas assim, tudo assim, bem maravilhoso. Isso tudo é as escrituras que vai conversando, tudo com conexão. A profecia do Antigo Tempo ligando no Novo Tempo, que ainda vai acontecer, né? Tudo vai acontecer, isso tudo vai acontecer. Tudo no tempo. Pediu oração para a inteligência artificial, né? Por quê? A inteligência artificial, ela vai falar. Esse sistema vai falar. Tem muito estudo ainda, você viu? Muito estudo. Então agora a gente está entendendo que quando fala que vai o espírito da imagem, ela vai falar, a gente entende que realmente isso vai acontecer. Vai acontecer. Diante da cegueira do povo. Exato. E a gente lembrar do céu, né, amados? Quando a gente pega lá em Judas 6, né? Que aqueles lá, eles... Internet hoje. Pessoas conversando com... Só que aqui vai falar que ele vai lá no Vaticano, vai ser
feito um ritual macabro, que aí vai ser infundido o espírito de Satanás ali. Vai se colocar sobre ele, vai construir uma imagem, porque isso tudo é um link com a imitação com Filadélfia do que eles querem, do que Satanás e o Antimachia eles querem fazer, conforme Ial Forte e Valente fez com Mical. Ele quer fazer a mesma coisa, colocar, porque ele não recebeu o manto, a vestimenta, a vestidura e tudo, toda a ortoga, o Antimachia quer fazer a mesma coisa. Satanás vai fundir uma imagem, vai colocar sobre ela, e esse espírito vai falar, porque foi colocado e fundido nessa imagem o quê? O espírito. E essa imagem ela passou o quê? Falar. O Mical foi fundido nele o quê? O espírito. E ele passou a profetizar. Então, vocês repararam que é tudo assim? É assim que as escrituras vai conversando? Tudo é desse jeito. E linkando isso tudo, irmãos, lembrando, nunca podemos esquecer como que aconteceu lá em cima. Porque quando a gente pega Judas 1,6, que aqueles anjos eles perderam a sua primazia porque eles foram após outros, e a representação de Sodoma, mostra a seres de outra espécie, mostrando, eles largaram o habitar deles, deixando de falar um com o outro, daquilo que papai Alcha falava e ensinava, para aprender com quem? Com ser de outra espécie. Foi buscar em outra espécie. Isso aconteceu lá em cima. E assim acontece aqui embaixo. Por isso que a gente vê que eles foram o quê? Efraim foi atrás de vento. Efraim foi atrás de vento. Aí quem é o vento? Demônio. Entendeu como é que é? Agora nós vamos abrir lá em Isaías 30. Isaías 30. É igual o falso profeta, né? Ele, Israel, vai esperar montar o templo, mas o templo não vai ficar. Aí ele vai ser enganado. Sim. Eu vi o irmão Arthur explicando sobre isso aí. Isaías 30. Não é brinquedo, não. Vamos lá, amados irmãos. Isaías 30. Está dando para todo mundo compreender até aqui, amados irmãos? Tá ficando dúvida nenhuma, não? Tá ficando não, Zé? Tá ficando não, irmã Elaine? Tá não, irmã Alain? Todo mundo, irmão Evas? Vamos que vamos. Isaías 30. Contra a embaixada enviada ao Egito. Nossa, que tremendo, irmão. Só o título já dá para você. Isaías 31. Olha o título. Contra a embaixada enviada ao Egito. Contra a embaixada enviada ao Egito. O que nós lemos lá em Oséias? Que Efraim, fizeram um pacto com a Síria e levou o óleo para o Egito. Aí fala, contra a embaixada enviada ao Egito. Vamos lá. Isaías 30. Isaías 30. Só vocês agora lembrar lá de Oséias 12, que nós lemos, tem que ficar gravado na mente dos irmãos, porque os irmãos às vezes esquecem fácil. Lembre de Isaías lá, que nós lemos lá. Efraim se tornou mentira, e Efraim passou a comer vento, e Efraim, fez um pacto com a Síria, e Efraim, desceu o Egito e levou o óleo. Vamos lá, que aí está dando para todo mundo entender, né? Aí fala assim, Isaías 30. Isaías 30. Ai dos filhos, ai dos filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes. Eles fazem 30. Isaías 30. 31. Ai dos filhos rebeldes. Eles fazem projetos, mas não vindo de mim. Tomar decisão por eles mesmos. Alexandre Mineu tomou decisão deles mesmos. Eles formam uma aliança ao pacto nós vimos de Oséias 12. Eles formam uma aliança,
mas não sugerido pelo meu espírito. Estão recebendo... Está falando do espírito aqui de algo? Não. É do outro espírito, o vento que está falando na boca deles. Eles formam aliança. Olha, para você ver, olha o link, olha o código, como é que as escrituras conversam. Eles fazem aliança. Você vê que eles estão fazendo aliança? Mas não sugeridos pelo meu espírito. Estão fazendo aliança com o povo que o espírito de Al fala assim, não é esse espírito, não testifica com o meu, mas vocês querem fazer aliança. Continuando. E acumulam pecado sobre pecado. Eles partem para descer ao Egito. Lemos Osés. Sem me consultar, buscando a proteção de Faraó. Você vê que eles estão querendo buscar a proteção de outro? Vão formar um exército forte. Forte não, fraco. Perto do exército que vai bater de frente. Que é 200 milhões para bater com 144 mil vão ser destruídos. Mas o socorro... procuram... vamos lá. Eles partem para o Egito 2. Eles partem para descer ao Egito sem me consultar. Buscando a proteção de Faraó. Procurando, grave essa palavra agora, amados irmãos. Eu quero ninguém perceber que essa parte que é uma das partes mais difíceis assim, que eu tive assim, para tentar ter entendimento dela, para linkar com outro versículo, a gente vai entrar nela. Procurando abrigo. Olha que estão procurando abrigo. Procurando abrigo, à sombra do Egito. Grave essa palavra. Procurando abrigo, à sombra do Egito. Procurando abrigo, à sombra do Egito. Sabe que estão querendo procurar uma sombra no Egito? Calma, vocês vão ver. A sombra do Egito. Mas o socorro do Faraó, que você vê que eles foram correr atrás de Faraó para proteger eles. Mas o socorro de Faraó se vos tornará em vergonha. Vai cair diante do exército de Al, irmãos. E o abrigo, a sombra do Egito, você vê que estava buscando essa sombra do Egito em ultraje. Com efeito, os seus príncipes estiveram em Soar. Mostrando, até que eu quero que os irmãos parem. Vamos lá. Eles procuraram abrigo aonde? Na sombra do Egito. Na sombra do Egito. Certo? E fala aqui que o faraó será uma vergonha. Agora nós vamos sabe na onde? Em Ezequiel, capítulo 17. Ezequiel 17 agora. Tá vendo como é que as escrituras... Também. Foi muita coisa, mano. Mas é porque os links, assim, é pro contexto do versículo. Porque, às vezes, se você traz um link e traz o contexto, mas se ela partir para outra linha de raciocínio, você leva para outras linhas. Entendeu? Por isso que é aquilo que nós conversamos no começo. Se você não ter cuidado com os links, com as conexões, ele te leva você para outra linha de pensamento. Entendeu? Mas eu já li também. Por isso que quando o irmão André falou assim, irmão, fala em Cosé, eu falei assim, não, vamos chegar lá. Porque eu já tinha estudado todo esse versículo, eu tinha feito algumas comparações para ver que realmente eram esses links mesmo. Igual mesmo nós vamos... Porque é assim que o Espírito conversa. Porque quando o irmão André falou assim, é isso mesmo, testificou. Aí quando eu falei, ele pegou e falou de Oséias 13, que estava falando da imagem que funde os efraimitas ali, eles vão após o quê? Aquela idolatria, imagem fundida, linkando com Apocalipse 13. Você entendeu como é que os links vão conversando? Tudo assim. Agora nós lemos em Isaías 30, falando de quê? Que eles foram recorrer à sombra de quem? De Faraó. Certo? E o exército de Faraó, os príncipes de Faraó será uma vergonha. Mostra, vai ser destruídos. Agora, isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês lembram que nós vimos lá que eles foram se esconder na sombra de Faraó? Agora vamos em Ezequiel 14. Ezequiel 17.
Ezequiel. Página 1500. Ezequiel 17. Irmão, tem tanta coisa dentro de Ezequiel. É mesmo. Quando o irmão Arthur começar a trazer, o irmão mensageiro começar a trazer, irmão, eu vou trazendo só os picadinhos assim, porque se você abrir o teu entendimento, você fala assim, é igual o irmão André falou, irmão, se for, os irmãos me corrigem, porque é tanto entendimento, que se você abrir demais a amplitude do entendimento, você pode entrar em outras onde que se torna perigosa para você, por nível de conhecimento que você tem. Que eu venho até na onde que eu consigo, sabe, irmão Alberto? Eu vou ter na onde que o papai me dá. Eu aprendi isso muito com o irmão mensageiro. Eu não vou ter na onde que o pai não me dá. Até aqui é porque o pai vai conduzindo. Se eu sei que algo vai partir de mim, eu não falo, porque eu sei que não vai não vai testificar pelo Espírito. E se vocês que estão ministrando pensam assim nessa questão, né, de estrutura, imagina quem está ouvindo. Quem está ouvindo, nem todos estão com estrutura para receber. Você vê que o irmão Arthur sempre fala. Eu acho que os irmãos não estão prontos para receber, eu vou trazer outro dia. Porque ele entende a estrutura. Exatamente tá isso. Porque às vezes traz. Aí pensa assim, será que os irmãos entendeu? Aí quando ele vai pôr a prova, não entendeu. Então tem que ser aos poucos. Certíssimo. É igual alimento, você tem que comer aquilo que você pode comer. Se você comer além daquilo, você bota tudo para fora. Certo? Exatamente O isso. alimento que deveria descer para ser ingerido, ele acaba perdido. Então, vamos lá. Aí, conforme a gente leu aqui em Isaías 30, vou só mais um recap de novo. Vou ler o Isaías 30 de novo, 31. E deixa Ezequiel separar, viu, irmãos? Isso eu faço assim, essa volta de novo, porque os irmãos que estão ouvindo o áudio, às vezes precisam também compreender da mesma forma que nós estamos compreendendo. Porque às vezes os irmãos do outro lado, eles não estão compreendendo da mesma forma que nós estamos aqui conversando, compreende. Fala assim, ai dos filhos rebeldes. Você está mostrando que esses efraimitas aqui, é os que são rebeldes. Ai dos filhos rebeldes. Eles fazem projetos, mas não vindo de mim. Você vê que eles estão fazendo projeto, mas não vindo de Al. Mostrar a mesma coisa de Alexandre e Mineu quando eles tomaram posse a partir deles mesmos. Por isso que Paulo fala lá em 2 Timóteo, ele fala bem assim, ele se opôs contra nós, contra a palavra que Al nos deu, mostrando. Ele estava assim, colocando assim, a nossa palavra também vale. E Paulo falou assim, vocês estão sendo entregues a Satanás. E o que Paulo fala? Alerta Timóteo. Timóteo, vence, combate o bom combate, guardando a fé. Cuidado, assim como Alexandre Mineu e tal, desvia, mostrando. Assim, repete em nosso meio. Porque os efraimitas, hoje os da tribo de Efraim, os filhos de Al que estão no nosso meio, esses rebeldes, qual que é a intenção deles? É trazer o vento, é aquele alimento que ele vai trazer para você, mas que parece ser bom, mas é vento. É um vento que não é um alimento de papai alcha, que é vento de demônio. Aí, Isaías 30 fala assim, ai dos filhos rebeldes. Eles fazem projetos, mas não vindo de mim. Eles formam aliança, mas não sugeridos pelo meu espírito. Você vê que não é sugerido pelo espírito de papai alcha. Continuando. E acumula o pecado sobre pecado. Eles partem para descer ao Egito, sem me consultar, buscando proteção de Faraó. Eles estão descendo para buscar proteção de Faraó. Continuando. Procurando o abrigo à sombra do Egito. À sombra do Egito. Mas o socorro do Faraó se vos tornará em vergonha. Mostrando o socorro que eles estão buscando, essa aliança que eles estão fazendo, esse pacto que a gente viu de Oséias 12, que eles fizeram um pacto com a Síria, e a gente vê em Apocalipse 13, que eles vão ser selados, marcados ali pelo Antimachia, formando o exército do Antimachia, não sabendo eles que passarão de vergonha. Exato. Aí nós vemos aqui agora em Isaías capítulo 17, versículo Ezequiel 17, 23. Agora que vai começar aquela lei que nós vimos lá. Vamos lá. Eu estou falando só de uma das árvores, irmão, que há duas árvores. Por isso eu falo que esse estudo é muito grande, de Ezequiel. Há duas árvores
Satanás, o antimartírio, era uma dessas árvores. Por isso que fala aqui, ó, no 23. Plantá-lo-ei sobre o alto monte de Israel. Ele deitará ramos e produzirá frutos. Isaías 55, né? Aquele que tem sede, vinde a água. Isso. E tal. Descerei com a chuva que desce do céu. Isso. E tal. Vai regar toda a terra. E ele não subirá para cá até que conclua o objetivo da sua missão, que dá frutos. Tremendo, é isso mesmo. Dá frutos. Vamos lá. Plantá-lo-ei sobre o alto monte de Israel. Ele deitará ramos, produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico. De modo que sua sombra habitará toda espécie de pássaros. A sombra dos seus ramos habitará toda sorte de aves. Agora, para um pouquinho, vamos em Lucas 13:18. Lucas 13:18. Deixa separado, irmãos. Marque e deixa separado. Põe os negócios. Você reparou que ele está sendo sombra os pássaros, espécie de pássaro, a sombra dos seus ramos habita toda a espécie de aves, está habitando nele? Aí agora nós vamos lá em Lucas 13:18. Lucas 13. A palavra ela é maravilhosa, amados irmãos. A forma que as escrituras ela conversa conosco. Lucas 13:18. Olha para você ver. Ó. Dizia, portanto, você vê que é uma parábola. Para começar, vocês repararam que está falando de parábola? O mais tremendo, parábola do grão de mostarda. Tremendo. Você reparou que fala em parábola? Por que parábola? Vou fazer essa pergunta para a irmã Horaci, que essa é fácil. Por que Papai Alcha ele fala em parábolas para uns e outros não, irmã Horaci? Eu acho que é pequena palavra. Não. Porque ele fala em parábola é algo, um segredo, algo é um enigma. É um enigma que você não, os de fora não entende. Outros, eu já estou falando. A parábola é somente um enigma para aquele que ele quer esclarecer. Quando não é parábola, todos entendem. Quando é parábola, ele fala através tipo de um enigma e é a forma que ele explica essa parábola conforme ele quer que essa interpretação venha. É o que ele fez com os discípulos. Quando ele fala, eles falam, mestre, nos explica a parábola da semente que cai no cabelo. Aí depois ele fala, a vocês é dado entender os segredos do reino. Os filhos do reino. Os filhos do reino. Aí a vocês é dado entender. Mas a outros eu falo em parábola. Para que eles ouçam e não entendam. Ainda que preguem, não compreendam os segredos do reino. Mostrando, ele fala em parábolas ele fala de parábolas exatamente, para os não esclarecidos. Agora, para nós, ele fala abertamente. Por isso que ele explica para os discípulos, quando ele contava uma parábola, ele explicava para eles. É uma representação quando o mensageiro conta e ele traz um segredo que vem do Pai para todo o corpo. Porque de mente humana você não consegue. Por isso que Daniel 12 vai falar, lacra o livro, porque não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Mostrando, porque no tempo do fim vai se levantar alguém que é capaz de abrir e interpretá-la, as escrituras. Isso é muito maravilhoso. E quando a gente pega aqui em Lucas 12, já está falando de parábola, mostrando que não vai ser dado a eles entender, não. Aqui é para nós, amados. Por isso que fala assim, dizia, portanto, a que se semelhante o reino de Al e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou na sua horta. Ele cresce. Lembra que nós lemos agora onde? Ezequiel 17.
Ezequiel 17. Que ele crescerá, os seus ramos lá, será o quê? Como uma árvore que será de sombra para os pássaros, para as árvores. Ele será sombra, certo? Árvore é pessoa, né? Hã? Árvore significa pessoa. Árvore. Essa árvore é uma pessoa. Ele será essa árvore, exatamente, Malan. Por isso que fala. É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, lançou na sua horta, ele cresce, torna-se árvore e as aves do céu se abrigam em seus ramos. As aves do céu se abrigam em seus ramos, mostrando, encontra sombra nela. Por isso que quando a gente volta aqui em Ezequiel 17, que eu mandei de vocês deixar separado, 23, vai falar, plantá-lo-ei sobre... Mostra, você vê aqui onde está plantando? Exato. Plantá-lo-ei sobre o alto monte de Zal, ele deitará ramos, produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico, mostrando, ele está produzindo, você vê que está produzindo, ele está ministrando, então ele está mencionando essa palavra para produzir, mostrando aquele link Isaías 55. Aquele que tem sede, vinde a água, enviarei como regente as nações, a povos e tal, como chuva que desce e rega toda a terra, que ela não voltará para mim até que se cumprir o objetivo da sua missão. Isso. Vamos lá. Fala no 23. Plantá-lo-ei sobre o alto monte de Zal, ele deitará ramos e produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico, de modo que sua sombra habitará toda espécie de pássaros, à sombra dos seus ramos habitará toda sorte de aves. Saberão todas as árvores do campo que eu, Iau, é que abaixo a árvore alta, aquele que se exaltou, por isso que eu falei que tem que as árvores, eu abaixo a árvore alta, onde tá abaixando ele, ó ele descendo. Mais baixo. E exalto a árvore baixa. Você viu, agora nós vamos para o contraponto. Ele produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico, de modo que sua sombra habitará quem? Os pássaros e as aves. Você vê que estão os pássaros, as aves. Quem são os pássaros e as aves? Representação hoje de quem? Irmã Márcia. Filadélfia e Esmirna? Não só ela, Sardes, todos aqueles que estão recebendo a ministração e estão vindo, estão sendo ajuntados, esses aí são os pássaros que estão encontrando sombra nessa árvore. Aí o contraponto, olha o contraponto do antimachia de Faraó, do Egito, de Isaías 30, no 2. Eles partem para descer ao Egito sem consultar, buscando a proteção de Faraó, procurando o abrigo à sombra do Egito. Faz exatamente a sombra, querendo, deixando a proteção aqui, a sombra aqui, desse aqui, para ir à sombra do outro, para proteger eles. Aí a palavra que Isaías fala que eles, não sabendo ele, que Faraó não passará de vergonha. Tremendo. Vai se envergonhar dos dois. Vai se envergonhar. Diz assim, que a sombra do onipotente descansará quando vier na sombra do a sombra, exatamente. Eu sempre falava isso, que Salmos 91, eu falava que a sombra ali, que aquele que esconde na sombra do onipotente e pernoite na escuridão, ali eu falava assim, era Micael Yaush. Micael Yaush. Por quê? Porque ele é a voz aqui. E por isso que essa sombra, hoje é ele. Por isso que quando a gente lê em Tessalonicenses, por isso que a gente lê em Tessalonicenses capítulo 8 que fala assim, o filho da iniquidade já opera, mas ainda é um que o retém. Até que ele seja manifestado, mostrando. Ele está trabalhando. É como o caçador que está armando sua armadilha. Nós já fizemos esse estudo aqui da outra vez, né, Zé? Ele já está armando sua arapuca. É o caçador. É a representação de Esaú, caçador que queria tomar a primogenitura do irmão quem? Jacó. Ele armou a sua arapuca. Aí nós lemos Salmos 124, que nós lemos. Se Al não fosse conosco, o que seria de nós? As águas nos inundariam até o pescoço.
Mas nosso socorro vem de Yahweh, porque nós conhecemos o nome dele, aquele que fez o céu e a terra. Exato. Yahweh do céu e Yahweh da terra. E a rede se rompeu. Ó, a rede do caçador, de Salmos 91. A rede se rompeu e nós escapamos vivos como pássaros. Tremendo. Quando você pegou aqui essa parábola do grão de mostarda aqui, é tão tremendo que quando você pega Isaías 22, você vê que um está sendo ali exaltado, as vestes de suntuosos é passado para Eliaquim. Agora aí você entende porque Micael era o pequeno administrador. Aí você pegou Lucas 18, né? Lucas, isso. Então quando você pega o link com a comparação com Isaías 22, que um está sendo destituído e o outro está sendo restituído ali, aí fala, dizia, portanto, Lucas 12, 13, 18, dizia, portanto, aqui é semelhante o reino de Yahweh, a que hei de compará-lo, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos, mostrando que sobe, né? Ele era um intendente grande. Ele era um grande administrador na região celestial, enquanto que Eliaquim era o pequeno administrador. Ele linkou aqui direto. Era uma pequena semente, o grão de mostarda. Exato. Que o homem pegou, plantou na terra. Plantou e ele cresceu, ele deu. E o irmão sempre atacou nisso, do crescimento. Veio crescendo, vai crescendo, até chegar o quê? Até ele se tornar uma grande árvore. Exato, certíssimo, não. Certíssimo. O aluno se tornando igual o mestre, entendeu? Vai crescendo. É como um grão de mostarda que cresce e vira árvore, mostrando. Ele aprendeu com o mestre dele e ele se tornou uma árvore que agora os passos se encontrou refúgio na sombra o quê? Dos seus ramos. Deu para compreender todo mundo, amados irmãos? Tremendo demais. Deu para compreender ou ficou alguma dúvida? Sim, né? Que parábola agora é segredo. Parábola é um segredo. Exatamente isso. As pessoas pregando Yahweh, querendo dízimo e oferta. Não sabe de nada, né, irmão? É triste. Então, Exato. Então, amados irmãos, irmã Márcia, irmão Elcio, que está nas lives de terça, irmão André. Abaixa a árvore alta e exalta abaixo. Quer dizer assim, ele é aqui. Um sendo abaixado e outro exato, exatamente. Foi elevado. Exato, um elevado de cargo e outro diminuído. Exatamente isso. Por isso que fala, eu abaixo Esse estudo de Ezequiel 17, ele é muito grande, porque nesse estudo de Ezequiel 17 vai falar de um juramento que foi feito não só para Mical, mas também para com Lúcifer, uma aliança que foi feita não só com Mical e Aush, mas também para... Então é um estudo muito grande, amados irmãos. Tipo assim, se a gente for pegar... Por isso que hoje eu entendo quando o irmão fala assim, irmãos, é um alimento de cada vez. Eu vou te falar com você, dá vontade a gente ficar o dia todo aqui, vamos ficar abrindo passagem em cima de passagem em cima de passagem, para a gente ver o tamanho de alimento que papai vai nos dando, mas a gente tem aqui no tempo de cada vez o que papai ele pode ter, onde que ele pode nos trazer e falar assim, até aqui, para a gente não ultrapassar e não né? Ninguém ficar para trás. Você viu aí, fala sobre da árvore que era grande. Certo. Você tem alguma relação com o fato dele já ter sido criado grande? Que Vou falar sobre isso exatamente dentro fora da gravação, que isso é muito sério. Exatamente, tem. Então, amados irmãos, para os irmãos compreender, os irmãos estão ouvindo o áudio. Quando a gente pega o link de Alexandre Hermineu, que estava ali junto da congregação, e eles foram abandonando a palavra, conforme diz Saulo Paulo, eles se opuseram contra as nossas palavras, e a qual Yahweh vai dar para eles a medida da obra deles, mostrando aqueles ali a representação daqueles de Efraim, aqueles perdedores, mostra os efraimitas, porque é aqueles que comeram o alimento, mas conforme Apocalipse 6, eles caíram
da figueira ainda verde foram chacoalhados pelo vento, mostrando que não amadureceram o suficiente e foram comer vento de demônios. Então, que assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Gratidão.